A paz do nosso Senhor e Salvador, meus queridos irmãos. Que bom estar com você novamente nesta pré-aula da Escola Dominical da Revista de Adulto CPAD. Chegamos ao quarto trimestre de 2024 com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E o pastor Elinaldo Renovato nos presenteou com uma lição poderosa que é propícia para estudarmos nesses últimos 3 meses e fecharmos este ano com o cumprimento de promessas da parte do nosso Senhor e Salvador. A revista tem por tema as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Esta lição, adultos da CPAD, e vamos encerrar, este ano com chave de ouro para a glória de Deus, tá bom? Então, nós já vamos começar de maneira resumida e de maneira introdutória. Iniciamos a primeira lição, que tem também por tema, por título, a primeira lição, as promessas de Deus. Então, venha para cá, participe, pegue sua caneta, seu rascunho, anote, porque vai ser bênção para a sua vida. E vamos ao texto áureo. O texto áureo diz assim: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 12. Nós vamos falar sobre, nesse texto áureo, sobre o indivíduo e a promessa. Este indivíduo aqui é a pessoa de quem fez a promessa. Estamos falando sobre a pessoa de Deus. Tá ok? Então eu quero fazer pelo menos 3 básicas considerações. Primeiro, quem fez a promessa. Segundo, o velar e o ato de velar. Terceira, nada impede o cumprimento da sua palavra. Então, em primeiro aspecto, nós temos aqui, para trabalhar dentro do texto áureo, quem é que fez a promessa. E eu tenho por base Hebreus capítulo 10, versículo 23. É um texto muito conhecido e com certeza vai ser muito trabalhado nesta lição, porque diz o seguinte: porque fiel é o que prometeu. É o que nós estamos tratando aqui, faz parte da nossa lição. Segundo é a questão do velar, que está também na nossa própria leitura bíblica em classe, que vai falar sobre velar é cuidar, vigiar, ter preocupação com algo ou aquilo. No caso de Deus, é o zelo, é o cuidado de vigiar e a preocupação de Deus para cumprir todas as suas promessas. Em terceiro plano, nada impede o cumprimento da promessa. Nenhum fator, tanto interno quanto externo, seja tempo ou não importa qual seja o aspecto, nada impede o cumprimento da promessa. Independente se são os fatores internos, nada disso implica naquilo que Deus deixou escrito dentro da sua promessa. Tá ok? De maneira bem resumida, nós estamos trabalhando aqui no texto áureo, e a verdade prática para nossa meditação diz assim: olha, Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. E nós vamos trabalhar também aqui na verdade prática. Você pode fazer esse apanhado e trabalhar dentro de algumas lições, algumas verdades práticas que nós vamos expor de maneira bem sintetizada, de maneira bem clara. O seguinte, na verdade prática: para um relacionamento sadio, Deus alcança pelo menos 3 objetivos. Então, todo relacionamento sadio com Deus, a parte de Deus nós estamos falando, Deus alcança pelo menos 3 objetivos. Primeiro, o indivíduo receptor da promessa escuta mais. Segundo, o indivíduo receptor da promessa, ele fala mais com Deus. E terceiro, ele aplica mais lealdade a Deus. E esta lealdade está falando sobre o aspecto da gratidão. Então, em primeiro aspecto toda pessoa que recebe uma promessa de Deus, ela tem mais sensibilidade para escutar melhor o Senhor.
ela está mais atento à voz de Deus, à palavra de Deus, à fala de Deus. E este objetivo é bom para o próprio Deus, né, que vai estreitando o relacionamento. Em segundo plano, a pessoa que recebe uma promessa, ela fala mais com Deus. Ela fala quando chega na igreja, ela fala quando vem da igreja, ela fala quando está em casa, porque ela vai usar o aspecto de lembrar, às vezes, Deus de sua promessa, e vai entrar com petições, com clamores acerca daquilo que Deus prometeu, seja para a família, seja para a vida pessoal, seja para a vida financeira, seja para a vida espiritual, não importa qual seja o aspecto, mas ela vai falar mais com Deus, e isso, é claro, vai estreitar o relacionamento. Terceiro plano, parte C dessas três considerações, na verdade prática: aumento de lealdade. Aumento de lealdade. E eu disse aqui que lealdade faz parte dos vários aspectos da gratidão. A pessoa, ela é mais leal a Deus. E não tem nada melhor do que sermos leal e sermos gratos a tudo quanto Deus fez e vai continuar fazendo, porque Ele é poderoso. Se esta lição já está sendo bênção na sua vida, eu quero te convidar para você dar um joinha, curtir, dar um like, para você se inscrever no canal e deixar um comentário. E claro, compartilhe esta aula se for bênção para a sua vida, tá ok? Então nós vamos agora passar para o tópico 1, que possui pelo menos 3 subtópicos. Vamos lá? Tópico 1 diz assim para a nossa meditação: um convite de Deus. Primeiro subtópico: um convite, uma promessa. É preciso buscar ao Senhor e é preciso se arrepender. No tópico 1 o item 1 do tópico 1, o versículo de número 11 da leitura bíblica em classe para você trabalhar, diz o seguinte: olha, assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então esse texto ele vai falar acerca do peso de autoridade que está sobre a palavra de promessa de Deus. Existe um peso de poder e autoridade sobre a palavra de promessa em Deus, que está sobre ele. E eu queria falar sobre pelo menos alguns aspectos dentro dessa leitura no primeiro item aqui. Primeiro, ela não voltará vazia. Ela não volta vazia. Ela vai cumprir o seu objetivo para Deus. Em segundo plano, fará o que me apraz. Então, ela vai exercitar e proporcionar que seja feito aquilo que traz prazer a Deus. Então, o cumprimento da promessa de Deus acerca da sua palavra talvez não seja aquilo que traga prazer para mim, mas vai produzir prazer em Deus, porque Deus sabe o que é bom para a gente. Em terceiro plano, ela prosperará naquilo que Deus a designou que faça. Não haverá frustração. Aquilo da qual Deus designou para que seja feito, se fará e acontecerá por conta do peso de poder da palavra de promessa de Deus. Mas para que isso aconteça, é importante que precisemos tomar pelo menos alguns passos. E aqui ainda dentro do tópico 1, o primeiro passo está no versículo de número 6 da leitura bíblica em classe, da qual nós estamos trabalhando. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Estamos falando acerca de buscar. Um passo importante que precisamos tomar para encontrarmos e alcançarmos as promessas de Deus está claro na própria leitura bíblica em classe. É buscar, uma vida de busca, dedicação ao Senhor. Salmos 34 e verso 4 diz assim, olha: busquei ao Senhor na minha angústia e Ele me respondeu. Buscar ao Senhor é garantia de que Ele te escutará, se houver sinceridade e fidelidade a Deus. Então, é fiel a Deus? Busque
Ele vai te responder segundo a graça e a misericórdia dele. O maior problema é que nós vamos tratar nessa lição hoje é o que estão buscando neste século. O que as pessoas estão pedindo neste século. Qual é o desejo do seu coração, a sua petição? Isso vai tocar em Deus? São prioridades no reino de Deus? Tudo isso é importante para se alcançar a promessa de Deus. Versículo de número 7, ainda da leitura bíblica em classe, nós vamos trabalhar, diz assim, olha: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno o seu pensamento, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o vosso Deus, porque grandioso é em perdoar. O segundo passo importante que nós vamos tomar é também o que está escrito aqui no terceiro item do tópico de número 1. É preciso se arrepender. A necessidade de uma verdadeira mudança de hábitos para que possamos alcançar as promessas de Deus. Se não houver um arrependimento, se não houver uma conversão, e se tudo isso não for provado em mudança de hábito, de fala, de maneira de viver, de testemunho, será muito complicado para se alcançar qualquer promessa de Deus. Olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, mudança de vida. Você alcança a misericórdia, a graça de Deus que vai apagar os seus pecados, e você vai ter a oportunidade de receber a poderosa presença de Deus. Tá ok? E aqui fica de maneira bem resumida o tópico 1 com seus 3 subtópicos. E agora, partindo para o tópico de número 2, com seus 3 subtópicos, eu vou ler para a nossa meditação. Tópico 2 diz assim: as promessas e seus fundamentos. Contém pelo menos 3 itens, 3 subtópicos. O primeiro subtópico é: a promessa na Bíblia, Deus é infalível. Deus zela por sua palavra. Então vamos, de maneira resumida, trabalhar aqui no tópico de número 2, entre os seus 3 subtópicos. Aqui no tópico 2 nós temos 3 subtópicos, claro, para a gente trabalhar, e vai falar sobre as promessas e o seu fundamento. No item 1, item 2, item 3, de maneira bem resumida, nós vamos tratar o seguinte. Em primeiro plano, a palavra promessa, ela não tem na Bíblia escrita promessa desse termo claro para a gente entender. Mas as promessas e cumprimento das promessas, elas fazem parte de toda a extensão da Bíblia. Como, por exemplo, você conhece a história de Abraão, de Isaac e de Jacó. São histórias importantes que marcaram todo o texto e contexto da Bíblia Sagrada. No caso desses 3, aqui, Deus prometeu que mudaria a história desses homens e suas gerações. E Deus prometeu e cumpriu tudo aquilo que prometeu na vida de Abraão, na vida de Isaac e na vida de Jacó. Deus promete e Deus cumpre. É interessante entender que Deus, ele é infalível em suas promessas. Não há sombra de variação, não há erro. Deus é infalível. E podemos dizer o seguinte, ó, ele não falha, ele não fura o que promete, ele não frustra, ele não engana, ele não cria falsa expectativa, ele é o mesmo. Se ele prometeu no passado e cumpriu, e se ele prometeu hoje, ele é poderoso para cumprir. Olha o que diz Malaquias capítulo 3, versículo de número 6. Porque eu, o Senhor, sou o mesmo e não mudo. Anote este versículo que é muito bom para a nossa meditação. E finalizando todo este tópico 1, o que nós temos aqui é exatamente o que tratamos no texto áureo. Exatamente o que nós tratamos no texto áureo, nós vamos tratar aqui nesse item de número 3 do tópico 1. Vai falar sobre o comprometimento de Deus em honrar
as suas promessas. 1 Timóteo capítulo 1, versículo de número 15, diz o seguinte, olha, fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Então Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus é verdade, é profunda e poderosa e digna de toda aceitação. Vamos agora, de maneira bem resumida também, trabalhar no tópico 3, que contém pelo menos também os seus 3 subtópicos aqui, para a gente concluir de maneira bem rápida esta lição, tá bom? Fica atento aí. Tópico 3, que contém pelo menos 3 subtópicos, e eu vou ler para a nossa meditação. Tópico 3, tipos e propósito das promessas de Deus. 1. Promessas incondicionais. 2. Promessas condicionais. E o 3. O propósito da promessa de Deus. Então vamos aqui. Promessas incondicionais são aquelas que independem de circunstâncias e serão cumpridas. E nós temos aqui na Bíblia pelo menos alguns exemplos, pelo menos 3 exemplos, claro que está na própria lição, você pode trabalhar com os seus alunos ou guardar para o seu conhecimento próprio, ok? Jesus nasceria de uma virgem, foi uma promessa, independente do que aconteceria, teria necessidade de se cumprir. B, seu nome seria Emanuel. E C, o local de seu nascimento. São pelo menos 3 rápidos exemplos dentro de promessas incondicionais, que independente de fatos, fatores, épocas e momentos, seriam realizadas através da promessa do próprio Deus. E tem as promessas condicionais, que são aquelas promessas que estão condicionadas a algumas coisas. Por exemplo, promessas que para se receberem exigem obediência. É obediente e vai receber. Se não for, não recebe. Paciência. Precisa ter paciência para receber. Está condicionada a algo. Está condicionada à paciência. Promessas que estão condicionadas ao que Deus mandou você falar, ao que Deus mandou você fazer, aonde Deus mandou você ir, o que Deus mandou você fazer. Então são promessas que estão condicionadas a fatores, tanto externo quanto interno ou pessoal. Essas são promessas condicionais que vão proporcionar a você grandes vitórias se você assim for obediente. São, por exemplo, também promessas para receber amor, precisa amar o próximo. Promessas para se receber perdão, precisa perdoar. São tudo isso promessas que estão condicionadas, são promessas condicionais. Eu quero falar em rápidas palavras para a gente concluir já essa lição, de um problema grave que nós temos enfrentado hoje no seio do cristianismo no século XXI, sobretudo nas igrejas evangélicas. Tipos de promessas que estão, pipocando nos altares, nos púlpitos, através dos, abre aspas, grandes pregadores do Evangelho. O que mais tem sido prometido é uma vida ministerial próspera, em que você será um grande pregador, uma grande pregadora, um grande homem de Deus, um homem famoso, vai pegar um avião, vai viajar para cima e para baixo. Isso é esse tipo de promessa que a gente tem escutado. Outra promessa é: segura essa chave aí deste carro, esse carro novo vai vir, Deus vai mudar o seu cativeiro, Deus vai te dar uma casa nova. E tipo de promessas que apenas tem por objetivo, criar entretenimento para poder ganhar a massa, mas que não produz o objetivo divino e do reino de Deus, tá bom? Estejamos atentos e recebemos de Deus todas as suas verdadeiras promessas. Que Deus abençoe a sua vida e que você tenha recebido de Deus neste momento. E se você é professor, eu profetizo uma aula abençoada na sua igreja. Deus abençoe. Até a próxima.